Bom, Pai, em nome de Jesus, necessitamos de uma palavra rema, Senhor. Eu creio que num versículo só o Senhor pode dar o rema. E quando o rema vem, não sai mais do nosso coração, Pai. São muitas palavras, vai ter aqui, mas todos podem ser atingidos pela Tua palavra. Todos possam ser influenciados, Pai. Todos nós podemos entender qual é a boa, perfeita, agradável vontade Tua, por meio da Tua palavra, por meio do sacrifício de Cristo. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 1. Lucas, capítulo 1, no versículo 34 ao 37. Tem algumas coisas que a gente vai, com certeza, aprender aqui hoje. E disse Maria ao anjo, aquele momento onde o anjo aparece para Maria. Então Maria falou, e disse Maria ao anjo, porque o anjo tinha dito para ela que ela ia se engravidar do Espírito Santo. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. Que o Espírito Santo desça sobre nós, que Ele encha nós da glória do Senhor, amém? E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu a um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém? Essa palavra, ela é deliciosa. Esse é um cardápio espiritual que essa daí eu quero. Amém? Um cardápio espiritual, né? Para Deus, nada é impossível. A igreja tem que chegar a esse nível espiritual. Entende? Para aquilo que nós vamos enfrentar, para aquilo que tem que fazer, a igreja precisa esse nível espiritual. Acreditar. Para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Amém? Ele pode todas as coisas. E nós já sabemos disso. Mas temos aplicado isso nas nossas vidas? Essa é a pergunta. Temos aplicado? Porque, irmão, olha, eu vou dizer, a gente de repente vai ficando meio que religioso. Não é verdade? Meio que acostumado. Meio que parece que não tem importância a presença de Deus mais tanto para nós. Eu não estou falando para que a gente tome cuidado. Nós precisamos ter uma vida espiritual com Deus. E essa vida espiritual é aquilo que eu falei, sabe? Ele fez você para o prazer dele. Ele espera olhar para você e se comprazar da sua vida. Amém? Então, vamos ver aqui. Você vê que ela já tinha um nome, Isabel. Que Isabel? A estéril. É assim que a gente faz, não é? A gente sempre bota alguma coisa, não?
Às vezes as pessoas falam que o nome de Jacó, ele é o enganador. Eu creio que no vocabulário não tem nada a ver com isso. Mas a fama dele, deu para você entender? A fama dele. Já viu aquela fama? Onde você mora? Ah, eu moro lá no Mato Dentro. Não era nem bairro ainda. Mas eu moro lá no Mato Dentro. Aí Mato Dentro, Mato Dentro, Mato Dentro, virou bairro Mato Dentro. Deu para você entender? Então Jacó, eu creio que, não sei, eu creio que não é, eu não vi, já pesquisei, não consegui encontrar. Então, é a fama dele, é a fama de Isabel. Dá para você imaginar que ela era conhecida como, se falar de Isabel, tinha várias, né, acho. A Isabel, a Estéreo. Já pensou se um parente ouvisse isso? Se uma mãe dela ouvisse isso? Se, né, alguém da família ouvisse isso? Era uma tristeza, né? Quer dizer, está sendo conhecida por causa de ser estéril. Aqui na palavra de Deus fala, para Deus nada é impossível. Ela na velhice, nós vimos várias situações dessa na Bíblia. Ana, por exemplo, não podia ter filho, né? Sara não podia ter filho. Irmão, você serve o Deus do impossível, irmão. Por favor, não se afasta do Deus do impossível. Pelo contrário, vai se aproximando mais. Tenha prazer no Deus que você serve. Se alegra com o Deus que você serve, porque Ele vai se alegrar em você. Amém? Então, não bastasse muito, também Maria ficou com a fama. Os teólogos falam isso, eu já vi isso, os teólogos falar. Lá quando Jesus confronta os fariseus no 8:44, vós sois filhos do diabo e quereis executar o desejo dele. Aí os fariseus falam assim, mas nós não fomos filhos de prostituição. Falou isso para Jesus. O que será que estava na cabeça daqueles fariseus? Dá a entender de que tinha Maria por prostituta. Não prostituta, mas adultério. Ou, sei lá. Ali ele fala, nós não somos fruto da prostituição. Falou isso para Jesus, irmão. Que ousadia os caras falar um negócio desse. Então Maria não era bem vista, não. Agora você acha que vai nascer o santo de Deus, que é Jesus, e o diabo vai dar moleza? Não vai dar moleza. Então, alguns teólogos, eles fazem essa colocação, porque a expressão é muito dura, porque Jesus estava dizendo, né, exortando eles para se converterem, e aí então Maria, nós não somos, né, estava se referindo provavelmente a Maria. Não sei, mas sempre pega os nomes, né? Eu entendo desse jeito. E o diabo não perde a oportunidade para humilhar, não perde a oportunidade para tentar bloquear a obra de Deus. Isso ele não perde. Ele está sempre presente, querendo fazer as coisas, né? Amém? Mas o que nós vamos focar, para Deus nada é impossível. Você podia falar, já conheço isso há muitos anos. Que ela seja avivada isso no teu coração. Que venha um avivamento no teu coração, de que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o Deus do impossível. Amém? Deus, aviva isso, Senhor, na tua igreja. Deus, aviva isso no meu coração. Deus, aviva isso no teu coração, de que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Glória a Deus. Mateus 10. Vamos lá um pouquinho para Mateus. Volta um pouquinho. Mateus 10. (28 ao 31).
Irmão, deixa eu te falar. Lá, essa passagem bíblica é 8:41 que eu te falei, quando eles falaram, não somos nascidos de prostituição. Quem conhece a Bíblia sabe. Mas você pode olhar lá, o que eu estou falando está alinhado com a palavra. Amém? Por que falaria isso? Mas Maria é a mulher agraciada. Né? Maria é a mulher agraciada, mas você também. Você também. Eu também. Amém? No 10:28, fala assim: e não temais aos que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil. Eu falei, isso aí tem que procurar no dicionário, né? Porque é difícil de entendimento. Então eu coloquei aqui, versão, algumas moedinhas. Não se vende, né? Vende 2 pardais por algumas moedinhas. Se você pegar e avaliar isso daí, olha, você veja bem, ele já fala 2 coisas. Passarinhos, que são a coisa mais simples que pode existir, tem tudo quanto é lugar, né? Não é verdade? Ele fala até nas versões dos pardais, mas ele fala por algumas moedinhas, como se não tivesse nenhuma importância, né? Na vida da gente é assim, né? Na nosso intelectual, né? A gente fala assim, eram passarinhos, né? E esses passarinhos não tinha tanta importância, tanto que eram algumas moedinhas, compraram 2 passarinhos. Aí ele faz a comparação entre 2 passarinhos. E ele fala assim, continua dizendo, né? Ele fala, até mesmo, né? Ele fala assim, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. Oh, irmão, nós temos que acreditar nisso. Por favor, acredita nisso. Acredita na palavra. Acredita no Deus que você serve. Tenha fé nesse Deus, irmão. Amém? Ele fala assim, né? Não se compra 2 passarinhos por algumas moedinhas. Parece não ter muita importância o que Jesus está falando. Ele falou assim, mas até esses que não têm importância, não caem, não morrem se eu não permitir. Quer você entender? Tremendo isso. Muita profundidade. Aonde está a nossa fé, irmão? Não é verdade? Onde está a nossa confiança em Deus? Qualquer coisinha já treme. Qualquer coisinha já está apavorado. Já não sabe o que vai fazer, fica dando cabeçada. Ué, que Deus que você serve? O que está acontecendo com a igreja? Se nem um pardal, se nem 2 passarinhos, não cai ali nenhum dos 2. Valorizou os 2. Não valorizou só um, não. Valorizou os 2, deu importância para os 2. Então Deus dá importância para mim e para você. Amém? E não morre, não fique preocupado em morrer, irmão. Se morrer vai ser melhor ainda. Porque aí você vai descansar no seio de Abraão. Amém? Então, fique tranquilo. E creia no que Deus pode fazer. Amém? Eu diria assim, não é fazer na sua vida. Sabe, deixar você próspero, a ponto de você abandonar até a Deus. Irmão, o nosso foco é ganhar vidas para Jesus. O nosso foco é tirar as pessoas das garras do diabo e trazer para Jesus. Essa é a obra que Jesus fez. Jesus deixou a glória dele. Não dá para comparar com nada nesse planeta Terra, dele despojar da glória dele para vir salvar a sua vida. Olha a importância das nossas vidas e olha a importância das vidas que estão lá fora. Precisa ser resgatada. Amém? Nós já sabemos disso, mas Deus está aí. Não sei se eu estou assim revendo lá no Deuteronômios ou Números, né? Que a lei é ali, é tudo igual, né? Não importa. Importa é que o Espírito Santo fale ao teu coração nesta manhã.
Amém? Glória a Deus. E ele continua. Ele fala, não temais, pois mais valeis do que muitos passarinhos. Amém? Então, ele fala assim no 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Às vezes a gente entra em desespero, irmão, e fala, Deus, o Senhor me escolheu. Deus poderia aparecer para você de várias formas na sua multiforme sabedoria. Vamos dizer um anjo, né? Como que Deus esqueceu de você? Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele vai ao extremo. Jesus vai ao extremo, né? Ele vai lá na veia, né? Como diz, ele vai extremo. Como que esqueceu de você, rapaz? Ele sabe até quantos fios de cabelo está na sua cabeça. E você está aí dizendo, murmurando que ele esqueceu de você. Sabe, ele pega algo extremo. Deus está com você, irmão. Deus sabe quanto tem de fio de cabelo na sua cabeça. Não cai o passarinho se não deixar, ele cai os dois, só se ele permitir. Então por que apavoramento? Por que desespero? Por que se preocupar? O diabo está aí rodeando, preocupando a igreja, para a igreja perder o foco. Qual é o foco? Ganhar vidas para Jesus. E de fazer discípulo para Jesus. Alguns vão mesmo, né? Para ganhar vidas para Jesus. Outros sustentam, não é verdade? Mas nós temos que crer. Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Então ele chega ao extremo. Então eu queria, assim, com você, nós damos uma continuidade ali em Jeremias. O profeta Jeremias, o homem sofreu, viu, irmão? A gente tem estudado no profético o livro de Jeremias. E a gente tem aprendido muita coisa. Glória a Deus, porque nós aprendemos pela palavra. Sabe por que você precisa estudar a palavra? Eu vou te dar um grande motivo para você estudar a palavra do Senhor. Amém? Você precisa saber qual é a vontade de Deus. Sabe, às vezes tem pessoas que ficam ali esperando Deus falar, a minha vontade é isso. Meu irmão, está dentro da palavra, a vontade de Deus é essa. Sabe, a palavra de Deus fala assim que atribui a Jesus como beleza da sua santidade. Já ouviu isso na Bíblia? Beleza, um salmo fala isso. A beleza da santidade de Deus. Bondade, fidelidade, domínio próprio, amor, gozo, alegria. É brincadeira. É isso que Deus quer olhar para você e encontrar isso. Que você seja bondoso, que você ame o teu próximo, que você faça, sabe, que você, é a única coisa que alegra a Deus. Ele fez você para ser santo, para o prazer dEle. Entende? Tremendo isso. Precisamos entender isso. Então nós temos um compromisso com o Senhor, sem dúvida, de buscar, sabe, a produzir os frutos do Espírito Santo, porque os frutos do Espírito Santo alegram o coração de Deus. Se Deus olhar para você e você está numa atitude de bondoso, Ele se alegra com você, porque Ele fez você para isso. E quando você faz, aí Ele tem prazer em você. Se a gente entender isso, vai melhorar a nossa vida, irmão. Vai melhorar a vida do vizinho, vai melhorar a vida de muita gente. Amém? Então, entenda isso. E Jeremias, ele está aqui numa luta. Israel, rebelde. Israel não queria, sabe, servir a Deus. Israel abandonou a Deus. Jerusalém e Judá abandonou.
Sabe, abandonar é ir embora. Sabe um casal que aí, cadê o teu marido? Meu marido foi embora. A minha esposa foi embora. Abandonou. E Israel fez isso com Deus, abandonou a Deus. Nunca abandone a Deus. Sabe, muitas vezes você pensa em abandonar a Deus por causa do teu pecado. O diabo coloca no teu nariz o dedo e diz assim, que adianta ser crente desse jeito aí, Você só vive nesse pecado, você só vive pecando, você não, né? Então não adianta nada. Larga esse negócio de ser crente. Meu irmão, não abandona o Senhor. Não abandona o Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas também não se acomoda, né? Vai ficar acomodado? Vai ficar servindo as trevas? Vai continuar do teu jeito, do jeito que você é? Não, você tem que mudar. Tem que haver uma mudança de comportamento. Amém? Mas Deus é misericordioso, é a causa de nós não sermos consumidos. Então por que você não desiste? Porque o Senhor é misericordioso, e Ele vai tratar comigo, Ele vai cuidar de mim, Ele vai fazer com que eu tenha poder para poder vencer todas as minhas batalhas. Mas desistir do Senhor, abandonar o Senhor, nunca, nunca. Não tem como viver sem o Senhor. Aquele que pisou no santo dos santos, outro lugar não consegue ficar. Não consegue ficar. Tem que voltar para o Senhor. Amém? Então, Jeremias, e ele começa a dar uma desabafada com Deus, e ele determina o que Deus, ele fala o que Deus mandou falar para Judá, para Jerusalém. 17:5 a 10, ele fala assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. É isso que o diabo quer fazer com a noiva, fazer com que a noiva se aparte de coração da presença do Altíssimo. Interessante isso, né? Você vê que ele está ali, até hoje, trabalhando em Israel, né? Está lá, ali, nesse Cairós aqui, né? Trabalhando em Israel, do mesmo jeito que ele trabalhou no Jardim do Éden. Para onde foi Adão e Eva depois? Para fora da presença de Deus. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Entende? Então, olha aqui, Jeremias fala então, que nós não devemos, o problema do homem é confiar em homens. Não confie em homens, irmão. Você só pode confiar, olha, eu vou dizer assim, não confie em pastor, só confie em pastor se ele estiver dentro da palavra. Se o pastor estiver alinhado com a palavra, você acredita. Se não tiver, não acredita nele não. Deu para entender? Senão você vai ser enganado. Tudo tem que estar alinhado com a palavra. E aí Jeremias disse isso para o povo de Israel: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Porque será como uma tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele faz uma comparação de uma plantinha que ela nasce no deserto e ela não consegue se desenvolver porque não tem água, né? Essa parábola, o Velho Testamento é uma parábola para nós, sabia? Você pega o Velho Testamento, você vai ver uma parábola para nós, sabe? Ele está comparando, ele está falando de uma plantinha no meio do deserto, onde não tem água, a areia é quente, ele não consegue desenvolver nada, muito menos dar fruto. Vê se não é a nossa vida. É a nossa vida, é uma parábola.
Sabe, aquele que se aparta do Senhor, ainda bem que você está aqui hoje. E que bom que você está ouvindo essa palavra, e eu também. Sabe por quê? Porque eu não quero ser mais aquela planta do deserto, aonde não cresce, não desenvolve, não serve para nada, não dá fruto. Eu não quero. Eu quero continuar aqui no fogo de Deus. Eu quero continuar fazendo a vontade de Deus. Eu quero, aleluia, Senhor, fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas sair dos teus pés? Não, de jeito nenhum. Eu já fui maldito, não sou mais. Já estive no deserto, não estou mais. Amém? Entenda isso, irmão. É algo tremendo, é Deus, né? É maravilhoso isso para nós. Amém? E ele fala assim, agora ele inverte a situação. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Não importa as circunstâncias da tua vida. Para de você pensar nas coisas terrenas. As coisas terrenas, está dizendo que, sabe, Deus ele proverá tudo o que você precisa da sua necessidade. Mas para de você focar as coisas terrenas. Sabe, a gente deixa de confiar no Senhor para confiar em alguma coisa. Se tem dinheiro sobrando no banco, estou tranquilo, coitada. Miserável, hoje mesmo pedirei à tua alma o que você vai dar em troco da tua alma. Deu para você entender? É isso que vai ficando difícil para nós, sabe? Alegrarmos o coração de Deus, porque fomos feitos para isso, para que Ele tenha prazer nas nossas vidas. E aí a gente está preocupado, se tem, está tranquilo. Miserável, porque está confiando no dinheiro, não está confiando em Deus. E tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, não precisa, né? Esse é um exemplo só para bater na nossa mente, no nosso coração e entender que não interessa nada desse mundo para nós. Esse mundo não tem nada que interessa para nós. O nosso foco é Jesus, nosso foco é a palavra, nosso foco é aprender de Jesus para ser imagem e semelhança de Jesus. Ser imagem e semelhança de Jesus é tudo isso que nós já falamos aqui. Bondoso, misericordioso, né? Frutos do Espírito Santo. Então o diabo sabe trabalhar. Aí ele bloqueia a igreja. Ele bloqueia a sua vida. Entende? Ele bloqueia a igreja, ele bloqueia a vida, está ali dentro da igreja, mas não, sabe, parece que está, sabe, no manancial de água viva, mas está no deserto. Imagine você estar no deserto, dentro da igreja. Meu Deus. E ele continua falando assim, ó. Enganoso é o coração do homem, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo o pensamento, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. É recíproco. Você faz alguma coisa errada? O maior exemplo que nós temos na Bíblia é Davi. Quando ele fez o que fez, pegou Betseba, matou o homem, enganou o homem, e aí ele pagou o preço, porque Deus falou, agora você vai pagar o preço. Então por que não andar em santidade, irmão? Então por que não lutar? Como Deus vai pegar aquela mensagem que Deus falou para Josué: Josué, medita de dia e de noite nessa palavra. Ó Josué, não se desvie para a direita, para a esquerda. Ó Josué, porque tu prosperará. Aonde você botar a planta dos teus pés, você vai ser vencedor.
Por que não tomar posse dessa palavra para nós? Poderia nós dizermos para a igreja, ó noiva, né? Poderíamos falar isso. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, porque você vai conhecer qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aonde você botar a planta dos teus pés, olha, você vai ser como aquela árvore que Jeremias está falando, minha igreja. Adivinha o tempo que vier, você vai dar fruto até na escassez. Já falei aqui uma vez e falo de novo. Deus pode na escassez te dar abundância. E na abundância Deus pode fazer você passar escassez. Depende do teu fruto. Depende daquilo que está no teu coração. Entende? Irmão, presta atenção. Ele dá aquelas duas parábolas. O passarinho. Ele dá a parábola dos cabelos. Imagine você que foi feito para a glória dEle. O beneplácito dEle. Ele te conhece. Amém? É lindo isso. Ferve aqui dentro, não está fervendo? Para mim está fervendo. Gostoso, né? Assim, de rever, né? Nessas palavras, né? E de quem é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu estou, sabe, na minha batalha, na minha luta, quase desistindo às vezes, mas nunca desisto, né? Amém? Não vou desistir, esse é meu propósito, eu espero. Porque é muito bom servir a Deus. Por isso que Deus fala na palavra, vocês vão ter que ter paciência comigo hoje, irmão, amém? Eu vou te dizer uma coisa, por isso que Deus fala na palavra assim, deleita-te na minha palavra, e eu satisfarei os desejos do teu coração. Então, sabe, quando nós alegramos o coração de Deus, Ele alegra o nosso. Amém? Você quer ficar alegre? Alegra o de Deus primeiro. Você vai ver o que vai acontecer com o teu coração. Você vai se alegrar todos os dias por causa da presença do Senhor. Até a tristeza pula de alegria. Que isso? Não é verdade? Está lá na palavra. Ele diz assim, na presença de Deus, até a tristeza começa a dançar e pula de alegria. Oh, meu Deus. Ele está falando de nós. Você está triste, busca a presença de Deus, que a tristeza vai embora e você vai pular de alegria. Oh, igreja, aonde você está? Oh, igreja, qual é a profundidade que você está? Nós precisamos crer, precisamos confiar no Deus que nós servimos, amém? E aí ele fala no versículo 13, o Senhor, esperança de Israel, Jeremias está falando, todos aqueles que deixam serão envergonhados, os que apartam de mim, de Deus, será escrito sobre a terra, ou serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. É muito simples isso daí. Eu sou corretor de imóveis até hoje. Vou vender um terreno para você. Fala, eu tenho um terreno aqui, ó, que tem uma fonte de água viva. O outro só tem um poço. Qual que você quer comprar? Não precisa nem falar, mas quer dizer que para essas coisas a gente entende. Essas coisas a gente entende. Essas coisas nós não somos bobo. Não é verdade? Qual que você quer comprar? Eu falei, você é besta, rapaz? Claro que eu quero que tenha fonte de água viva. Eu vou querer um poço acaba a água. A água de um poço não é a mesma coisa de uma fonte de água viva. Isso você entende e você briga por isso. E a palavra está dizendo que Ele é fonte da água viva. Briga, luta, batalha, vá em frente, não desista, não abandone o teu Deus. Amém?
Glória a Deus. Então ele continua, Jeremias continua ali, só para nós terminarmos. Não, acho que terminou aí, amém. Fonte de água viva. Então, abandonaram a fonte de água viva. Essa analogia que foi feita aqui é tremenda, né? Não é verdade? É uma analogia. Para as coisas naturais a gente já pula e não, esquece, não quero nem saber do poço, não quero saber da água viva. Agora, mais precioso do que essa água que brota na terra é o Senhor. Senão não vai adiantar, irmão, você vai ficar no meio do caminho. Deus vai fazer juízo de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, aqui mesmo, nessa passagem bíblica, eles confrontam Jeremias, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, confronta Jeremias e fala assim: ô Jeremias, e aí? Deus vai fazer ou não vai fazer a desgraça cair? Eles confrontam Jeremias. A desgraça vai cair ou não vai cair? Olha que ponto chegou, irmão. Porque você já está profetizando aí, sabe quanto tempo, Jeremias? Já vai fazer 40 anos, ô cara. E você está profetizando e não acontece nada. Quando é que Deus vai mandar a desgraça? Estava confrontando, está ali, a palavra. Isso pode acontecer com a gente também, sabe, irmão? Você está dentro da igreja, precisa de mudança, mas já se acostumou com o seu jeito, como Israel tinha se acostumado com o jeito deles. Sabe, eu não estou pagando ninguém, sabe, mas isso aí Deus perdoa. O que é isso, irmão? Onde está isso na Bíblia? A Bíblia fala, não paga mal com mal. Eu estou falando uma situação que sempre aperta o bolso da gente, né? Tudo bem, às vezes você passa situações, mas você vai lá e cumpre o teu compromisso. Amém? Mas esse negócio de deixa para lá porque Deus perdoa e deixa o cara ver navio, isso não existe, irmão. E às vezes tem muita gente crente dentro da igreja acostumado com essas coisas, que nem Israel estava acostumado com os seus deuses. Deu para entender? Acostumado com os deuses. E ainda chega a desafiar Deus. Jeremias, vai cair ou não vai cair essa desgraça que Deus falou que ia mandar? Olha só. Então a gente tem a tendência de se acostumar com o nosso pecado. Tem a tendência, sabe, de guardar o nosso pecado, porque Deus é bonzinho. Irmão, tem o dia do juízo. Então você olha para a sua vida. Ó, o que nós vamos fazer aqui hoje? Coma do pão e beba do cálice. Examine o homem assim mesmo. Coma do pão, beba do cálice. É hora de examinar você. Vai ficar. Vai ficar. Se eu não tivesse foco, eu vou ficar também. Profeta é assim, fala lascado, né? Não é verdade? Não mede palavra para falar, né? Mas é assim mesmo. Os profetas eram assim mesmo. E Deus manda falar assim, e é assim que eu tenho que falar, porque você precisa acordar, eu também tenho que acordar. Primeiro vem para mim, depois vem para toda a igreja, que hoje está aqui. Amém? Então, glória a Deus. Era a esperança de Israel, né? E não seja por espanto, né? Aí acabou. Não seja como Israel, não vá se acostumando com os seus deuses. Talvez os seus deuses não seja a imagem de escultura, mas os seus deuses seja né, aquelas coisinhas que, né, que está fora dos princípios bíblicos e que você continua fazendo e que você não toma uma posição. Isso pode custar caro para você. Amém? Se Deus não poupou Israel, vai poupar eu? Vai poupar você? Pensa bem.
não poupou nem os anjos. Então o que acontece? A gente vai se acostumando e vai, sabe, distanciando de Deus, corre o risco até de abandonar, e se abandonar, já era. Mas amém. Lembra do começo da palavra? Deus é o Deus do impossível. Então não importa o que vai acontecer com você daí para frente, lembra, Ele é o Deus do impossível, pode todas as coisas. Vamos terminar com Romanos. Romanos capítulo 8, vamos lá, para nos incentivar essa palavra, de nós não termos medo, de nós não ficarmos ansiosos, amém? Ele fala em Romanos 8, versículo 31 a 39. Paulo, ele expressa de uma forma sobrenatural, bem espiritual. Amém? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não tem capeta, você está entendendo? Que pode derrubar um servo de Deus. Se Deus é por nós, e a gente já tem esse versículo como coisa acostumada, tem ou não tem? Já é uma coisa acostumada, até sair da boca com a maior facilidade, mas é mesmo, é isso que você acredita? Essa é a fé que você tem no teu Deus, né? De que se Ele é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo isso, ninguém pode ser contra nós. Não é verdade? Mas por que você treme? Por que você se apavora? Alguma coisa está errada. E aí, ele continua falando, o apóstolo Paulo continua falando assim, porque não recebeste, aquele que o mesmo seu próprio filho, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aí arrebentou, irmão. Como diria assim a nossa expressão popular, arrebentou a boca do balão, Jesus, né? Amém? A maior vitória de Jesus, irmão, foi na cruz, você sabe disso. Acabou com o diabo, arrebentou com o reino das trevas, acabou com o diabo estava apavorado. Uma obra redentora, amém? Trazendo os seus filhos de volta. Tremendo isso. O diabo ficou apavorado, agora não tem mais jeito. Eu dominava, eu era dono da morte, eu dominava a morte, todo mundo estava morto, ninguém conseguia adorar a Deus, eu era o cara, né? Aí Jesus vai lá e morre na cruz. E aí, papudo, põe a cabecinha aí, eu vou dar uma esmagadinha na sua cabeça aí, me dá a chave aí. Você entendeu o que Jesus fez? Tremendo o que Jesus fez, irmão. Ali ele triunfou, ali foi a grande vitória de Cristo, para que se cumprisse os planos de Deus. Não tem mais jeito, já está feito. Não é que ele vai fazer, já está feito, irmão. Entende? Já está feito, já está concluído, não tem como. Você está entendendo? Então você tem que crer que Jesus já fez isso. Então não tem nada que pode te impedir. Ele não pode te destruir. Ele não pode, arrastar você de novo para o mundo. Ele não tem poder para isso. Não tenha medo. Tremendo o que Jesus fez. Para Satanás isso é terrível. Sabe aquela coisa de jogar xadrez? Quem joga xadrez sabe o que é isso, né? Você está ali olhando, fala, agora eu dou checkmate nesse cara. Checkmate, não é cheque, porque olha, se dá cheque, porque você já viu que dá para sair, né? Uma coisa é falar, checkmate, está morto, Satanás, você já era, acabou o teu tempo. Ele deu um checkmate em Satanás. Entende? E a gente precisa entender isso, irmão. Senão a gente vai ficar aí, comendo migalhas, ficar aí, parado,
De repente morre no deserto. Não, de jeito nenhum. Amém? Bom, e ele fala assim no 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. O diabo pode falar o que quiser, irmão. Deus já te justificou, já fechou a boca do diabo, já pagou o preço. Entende? Então não fica dando bola para o diabo, não. Porque não, dá moleza para o diabo, não. Jesus já pagou o preço pela sua vida, só basta você continuar com Ele. Amém? E ele continua falando assim: quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, a noiva tem um intercessor, né? Como a intercessão é algo tremendo, né? Ele intercede por nós. Ele intercede pela noiva. Ele intercede pela igreja. Toda hora, todo dia, eu e o Pai trabalhamos até agora. Deus preocupado conosco. Aleluias. E ele fala assim, aí vem assim: quem nos separará do amor de Cristo? Foi o primeiro louvor aqui. Eu fiquei até feliz, falando, o senhor está confirmando a palavra. Não foi o primeiro louvor? Foi? Quem nos separar do amor de Cristo? Né? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Oh, meu Deus, chega, Senhor. É muita coisa, né? Fala a verdade, é muita coisa. Quem vai separar? Ele está fazendo, nada disso pode separar. Quem pode separar? Nada, por amor de ti. Aí ele fala, quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de nós, somos entregues à morte todos os dias. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. A partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, a tua natureza carnal já morreu. Amém? Então agora você está livre. Então não estaciona. Você está livre. Continua buscando agradar o coração de Deus. Amém? Agradar o coração de Deus. Ele fala como ovelha que vai para o matadouro. É isso mesmo. Nós temos que morrer todos os dias. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, tem medo da morte, irmão? Lembra que eu falei no começo? Vai me matar? Demorou. Demorou, porque eu vou morrer só se Deus permitir. Você pode pegar uma metralhadora, ela pode falhar, não sai um tiro. Você pode me dar 10 tiros e eu ainda sobreviver, se Deus quiser que eu fique vivo. Nem a morte. Nem a morte. Então está preocupado com o quê? Por que a gente fica alvoroçado? Por que a gente fica inquieto, irmão? Por quê? Porque não está confiando no Deus que você serve. Se confiasse mesmo plenamente, você não estaria desse jeito. Então confia nele, porque é só nele que a gente vai ter a solução. Aí ele está falando que nem a morte, né? Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura que seja o capeta, né? Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essa é uma realidade bíblica. Temos vivido ela? Essa é a pergunta.
Você faz essa pergunta para você mesmo. Temos vivido ela? Essa palavra nasceu por causa de questão de ansiedade. Não vou mais versículo nenhum, não. Ansiedade. O que é ansiedade? Angústia, agonia, inquietação. Ansiedade é isso. E quem disser que não tem ansiedade, eu vou pedir para Deus levar. Agora. Amém? Vai para a glória. Porque não tem, não precisa. Vai lá fazer parceria com Enoque. Amém? Só que Deus nos capacitou para vencer todas as ansiedades. Psicólogo conhece bem isso, psiquiatra também conhece bem isso. Mas Deus conhece mais do que o psicólogo, mais do que o psiquiatra. Amém? Então você veja bem, a ansiedade, ela traz angústia, ela traz agonia, ela traz inquietação. A ansiedade é inútil. Inútil. Não serve para nada. Para edificar a sua vida, não. Não serve para nada. Inútil. Sabe aquela coisa que você entra numa loja, você está bom de dinheiro? Vou comprar essa camisa nova para mim. Aí a mulher fala, você já tem 10, 15 camisas, vai comprar outra para quê? Tudo novinha. Não é verdade? Não é assim? Para que você vai comprar? Ansiedade. Ansiedade, né? Para querer gastar, comprar. Né? Então, sabe, traz isso, sabe, então é inútil você comprar uma coisa que não serve. Bom, essa camisa ainda serviria, mas pensa comprar alguma coisa inútil. Você vai comprar alguma coisa, a sua mulher falou, para que você vai fazer isso aí? Eu nem sei. Isso, né, nem sei o que eu vou fazer com isso. Então, se você não sabe o que vai fazer, eu também não sei, para que vai comprar? Isso aí é inútil. Você compraria alguma coisa inútil? Se você comprar alguma coisa inútil, vou levar você para o psiquiatra, lá no CAPS. Porque, sabe, então a ansiedade, por que você vai ficar com ansiedade? Por que você ficar curtindo a ansiedade? Por que você deixa ela permanecer, a ansiedade na sua vida, se é inútil? Quer dizer que as coisas que a gente vai comprar, vê que é inútil, que cai no mesmo texto que eu falei daquela analogia, não é verdade? Da fonte de água viva, o poço, né? Aí é a mesma coisa. Quer dizer, você vai comprar uma coisa inútil, aí você fala, eu não, você é louco, rapaz, o cara querendo vender alguma coisa para você, eu não quero isso aí não, rapaz, né? Para que eu vou querer isso aí, não serve para nada, rapaz. Isso você sabe perceber. Mas a ansiedade se fica curtindo. Fica curtindo, né? A Bebel conhece bem, ela é psicóloga, né? Amém? Fica curtindo a ansiedade, sabe? E aí, é complicado, irmão, porque a ansiedade, ela é prejudicial. Essa palavra é difícil sair da minha boca. Prejudicial. Ela te prejudica. Então, ela não serve para nada, para edificar a sua vida, ela te prejudica. Agora, olha só por que muitas vezes nós andamos desse jeito, acostumado com Deus. A ansiedade, ela nos leva para um sentimento de insegurança. Lembra como nós falamos assim, ó, o Deus do impossível, amém? Lembra Jeremias falando a mesma coisa? O Senhor é a minha segurança, o Senhor é com o Senhor que eu tenho que ficar. Enfim, a ansiedade vai levar você a um sentimento de insegurança. Será que vai dar certo? Pronto, já era. Olha, como ele mesmo falou lá, né? Que é que nem a onda. Vem, quebra e desmancha a onda. A nossa fé não pode ser assim. Né? A ansiedade, ou você avança no tempo, antes do tempo, e faz besteira, ou você para, porque você fica com medo, você fica inseguro. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Olha só o que a ansiedade faz. Deu para você entender? Ela gera insegurança.
A insegurança tem a ver com a fé. A insegurança tem que ver, você não confiava tanto no Senhor? Você não disse que o teu Deus era o Deus rocha forte, poderosa, né? E agora você está aí tremendo de medo, né? Ou medo. Ué, que negócio é esse, meu irmão? Nós temos que ser firmes na palavra. Nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. Nem a morte, nem a profundidade, nem o capeta, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Pô, se ninguém pode separar do amor de Deus, por que eu vou ficar preocupado? Se Ele entregou até o filho dele para morrer em meu favor, quanto mais nos dará as outras coisas. Então, calma. Calma. Então, o que a ansiedade faz? Ele leva você a curtir a insegurança. E a insegurança, sabe o que é? Caminho da incredulidade. A insegurança que a ansiedade gera é o caminho da incredulidade. Aí você entra por esse caminho da incredulidade, meu irmão, a tendência, né, é bem provável que você abandone a Deus. Entende? Então a gente tem que viver como, tem que entender o mecanismo que muitas vezes o diabo usa. Vou deixar ele ansioso, e aí ele vai ficar inseguro. Aí ele não vai acreditar no Deus dele, que nem o Deus de Jeremias. Não vai acreditar que nem Jeremias, que nem Isaías, que nem Moisés. Amém? Ou você acredita, ou não acredita. Não entra na ansiedade, sai da insegurança, confia no teu Deus. O louvor podia vir, irmão? Amém? Então, é isso, irmão. Sabe, o nosso Deus, Ele está com você, Ele está comigo. Não importa o que vai vir daqui para frente. Toma cuidado com a palavra. Está cheio de raposo aí vestido de pastores. Lobo vestido de ovelha. Olha a palavra. Se eu estiver fora da palavra, eu te digo, não confie em mim, meu irmão. Não confie em mim. Não dê crédito para mim. Confia na palavra. Amém? Ele é o teu Deus, que pode todas as coisas. Deus do impossível.